Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo foi feito para você que vive de apagar incêndios, que já tentou de inúmeras maneiras resolver os problemas ressurgem na sua vida, seja financeira, seja emocional, seja conjugal. Qual é o problema que está prestes a culminar novamente e você ainda não encontrou a raiz disso para que se solucione de uma vez por todas? Esse vídeo vai falar contigo, então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que a gente tem muito conteúdo aqui no canal. Inclusive, se você rodar lá embaixo depois que esse vídeo terminar, a gente tem mais de 120 vídeos que eu tenho certeza que vão trazer transformação para você. Eu vou explicar para você, através da evolução da medicina, como eu aprendi a viver de uma maneira onde eu não fique mais como um bombeiro tentando apagar incêndios, mas sim resolva a raiz das questões, para que a gente não chegue ao ponto de culminar um problema, um desastre, uma catástrofe. E logicamente eles sempre surgirão, mas uma vez que eles surgiram, a gente tem o dever de retroceder e entender a raiz daquilo, para que a gente não viva apagando incêndios. Viver apagando incêndios é viver uma vida desagradável, é viver uma vida pesada, é viver uma vida com completo descontrole emocional, porque uma pessoa que vive somente de apagar incêndio, ela vive literalmente sem graça, ela vive sem felicidade, ela vive sem coragem, ela passa pelo mesmo erro várias vezes durante a vida e não encontra solução. Então, nesse vídeo eu quero trazer no fim 3 passos para vocês que literalmente vai fazer com que você não viva mais apagando somente incêndios. Durante a evolução da medicina, a medicina ela surgiu para literalmente solucionar uma patologia, solucionar uma doença. Então, quando a doença surgiu, o ser humano sentiu a necessidade de fazer algo para que trouxesse vida, né, a quem estivesse sofrendo de algo. Então, com o estudo e ao longo do tempo, no início era muito instintivo, com o longo do tempo, o estudo se viu necessário literalmente aprofundar nisso, para que a medicina surgisse como uma maneira de trazer mais vida, de prolongar talvez a vida, trazer saúde às pessoas, né? Então ela surgiu dessa maneira e com o longo do tempo ela evoluiu para uma medicina preventiva, que talvez muitos de vocês pararam aí, que é aquela medicina onde você previne que certas doenças aconteçam para que não culmine um incêndio que você tenha que apagar futuramente. E estudos mais recentes e a medicina mais moderna que existe, uma medicina que a gente chama de medicina de precisão, que é uma medicina onde a gente estuda o nosso DNA, onde a gente estuda a nossa origem, onde a gente estuda o código genético de cada ser humano, o código de barras de cada ser humano, para entender a probabilidade de desenvolver uma doença. Então não é mais só para preveni-la de uma maneira mais rasa, mas você busca a probabilidade de desenvolver algo e já de uma maneira muito precisa tenta abafar, digamos assim, ou até solucionar a possível patologia que você pode evoluir e ter futuramente. Então a evolução da medicina para mim é clássico e traduz de uma maneira muito simplificada o que acontece com a nossa transformação. Quando a gente busca por transformar algo, quando a gente busca por resolver, geralmente as nossas transformações estão ligadas a apagar um incêndio, apagar um problema. Infelizmente, a gente busca por conhecimento e busca por transformação somente quando a gente tem um incêndio para apagar, somente quando a gente tem um grande problema, somente quando a gente já tentou várias vezes com o conhecimento que a gente tem e a gente não consegue solucionar. Através de padrões que se repetiam dentro da medicina, né, de patologias, de doenças, foi necessário, na verdade, e surgiu dentro de nós a necessidade de retrocedermos e entendermos a origem, para que o atendimento fosse mais preciso, para que a solução fosse mais precisa, para que trouxesse mais saúde, mais conforto, né? Então é a mesma analogia quando acontece uma transformação. A gente precisa criar um mindset, uma mentalidade de não vivermos somente mais apagando incêndios, mas sim buscarmos evoluirmos em conhecimento, evoluirmos em sabedoria, para que a partir do momento que a gente passe por um problema, a gente consiga ter a capacidade de retroceder e minimizar as chances daquele problema acontecer novamente. Toda vez que a gente faz esse retrocesso, é onde literalmente acontecem as nossas transformações. Graças daqueles que entenderam que não precisam mais de
de um grande problema para retroceder, entender a origem e literalmente sofrer transformações. Grandes são aqueles e destacados são aqueles que buscam conhecer algo que ainda não sofreram ou que aprendem com o erro dos outros. Na Bíblia diz que sabe aquele que aprende com o erro dos outros. Então, que aprendem com o erro dos outros e mesmo assim buscam entender a solução de algo. Então, é isso que eu quero propor aqui nesse vídeo para vocês. Que a gente pare de viver literalmente apagando incêndios, mas que a gente aprenda pelo que a gente vive, pelo exemplo do outro, a buscar por conhecimento. Conhecimento liberta. Na Bíblia fala que Jesus diz que o meu povo carece por falta de conhecimento da verdade. E é literalmente isso que eu tento fazer em todos os meus atendimentos médicos, né? Então, clinicamente ou enfim, na urgência, eu tento retornar e entender o que está levando, por mais que de uma maneira rápida e simples, que às vezes a gente não tem muito tempo na urgência, né? Mas em consultório a gente faz muito isso, de entender a raiz do que está levando o paciente a ter aquela queixa, para que às vezes a solução que ele busca não seja exatamente a solução que levará a uma melhora, né? Então, entender a raiz é totalmente necessário. E agora eu quero deixar aqui 3 pontos para vocês, para que a gente viva de uma maneira onde o nosso fardo possa ser mais leve, aonde a gente possa literalmente viver de uma maneira mais leve. E eu creio muito que uma das maneiras da gente viver assim é entender que nós precisamos sofrer constantes transformações, dia após dia chegar na raiz de algo, de um sentimento, de uma dor, de um medo, para que chegando na raiz daquilo a gente solucione. Então eu quero deixar 3 passos aqui para vocês, e o terceiro para mim foi o passo mais transformador e é o passo que eu creio que constantemente será necessário durante a nossa vida. Primeiro ponto, a gente precisa aprender a ter prazer em cuidar de si mesmo. O prazer de cuidar de si mesmo vai te aliviar de todos os problemas, não só de saúde física, mas de saúde mental, de saúde espiritual também. A gente precisa aprender a cuidar de nós. Ana, como eu faço isso? Veja e assista pessoas que gostam de fazer isso. Se interesse por entender como aquela pessoa gostou de fazer uma atividade física, como aquela pessoa gosta de se cuidar, o porquê aquela pessoa faz o que ela faz, o porquê ela madruga para pedalar. Então, existe uma raiz por trás disso. Existe um porquê atrás disso. Então, o primeiro passo para a gente parar de viver apagando incêndios é entender e aprender a cuidar da nossa saúde, a cuidar de nós, a buscar um bem-estar conosco. Quando nós estamos fisicamente bem e saudáveis, a gente consegue viver uma vida onde a nossa mentalidade faz com que a gente não busque por conhecer e não só viver apagando problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, cuidar da nossa saúde é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero deixar aqui para vocês é aprender o propósito do dinheiro. Sim, mas o que isso tem a ver? Quando a gente aprende que o dinheiro realmente se multiplica, quando a gente busca aplicar em conhecimento, busca aplicar em algo, a gente tem um destravar da nossa mente, onde o dinheiro não é mais um santo para nós, mas sim o dinheiro é um veículo de multiplicação. Para que a gente multiplique o dinheiro, a gente precisa reinvestir dinheiro, reinvestir em algo que nos traga retorno. E o que mais nos trará retorno está ligado totalmente ao terceiro ponto, que é: busque por professores, por mentores, busque por conhecer, busque por fazer um curso diferente, aprender algo diferente. Nós precisamos, não podemos deixar que aquele senso de curiosidade lá da infância permita com que a gente esqueça ele ao longo da nossa juventude, da nossa fase adulta. Geralmente, a gente para de estudar ainda na nossa adolescência. A maioria dos brasileiros não chegam nem na adolescência e param de estudar. O estudo é o principal meio e veículo para literalmente a gente passar uma vida de constantes transformações. Estudar, conhecer, aprender é totalmente necessário.
Então eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha despertado uma chavinha para você, para que você viva mais feliz, viva com relacionamentos mais saudáveis, com uma mentalidade mais inteligente, com um corpo mais saudável. Quando você aprende que você não pode viver mais de apagar incêndios, perceba onde você está agora e veja como talvez você está vivendo somente para isso. Você acorda apagando, dorme apagando e não consegue sair disso, porque talvez a sua mentalidade ela ainda não chegou no nível de conhecimento de sanar a raiz das coisas. Então busque constantemente por transformação. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e comente aqui embaixo que a gente vai responder vocês. Um beijo, até a próxima semana. Tchau!